Senhor, estamos todos reunidos em Teu nome, rogando vossas bênçãos para que possamos nos fortalecer, aprender e vivenciar os vossos ensinamentos, nos tornando melhores a cada dia. Pedimos, Mestre querido, a vossa permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo. Estamos no capítulo 27. Pedi e obtereis. E vamos lá nos itens de 1 a 4. Qualidade da prece. E quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fecha a porta. Orai ao vosso Pai em secreto, e o vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhante a eles, porque o vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Isso está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo de 5 a 8. Então, por que devemos orar em secreto? Porque a oração, sendo uma ligação da criatura com o Criador, é a este que deve se reportar, sendo desnecessário ser feita à vista dos homens. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. No item 2, quando vos apresentardes para orar, se tiver qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai, que estás nos céus, também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes, vosso Pai, que está nos céus, também não perdoará os vossos pecados. Isso está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 25 a 26. Então, por que não devemos orar alimentando mágoa de alguém? Porque orar é um ato de comunhão com Deus, que é Pai amoroso de todos e nos quer ver unidos como os verdadeiros irmãos. O Pai só nos perdoa na medida em que também perdoamos os nossos irmãos. No item 3, também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmo como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano, o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Isso está lá em Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Então, o que evidenciou o comportamento do fariseu? Evidenciou o orgulho que lhe era característico, sentimento esse que se contrapõe a tudo que Deus espera do cristão. Humildade, pureza de coração, prática da caridade, predisposição ao perdão. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparar aos outros, procurai o que há em vós de mal. No item 4, Jesus definiu claramente as qualidades da prece. Quando orardes, diz ele, não vos ponhais em evidência, antes orai em secreto. Não afeteis orar muito, pois não é pela multiplicidade das palavras que sereis escutados, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, visto que a prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim,
com humildade como o publicano e não com orgulho como o fariseu. Examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, e se vos comparardes aos outros, procurai o que há em vós de mal. Já falamos sobre isso lá no capítulo 10, no item 7 e 8. Então, como podemos enumerar as qualidades da prece? A prece deve ser feita em secreto, isto é, não devemos nos colocar em evidência quando oramos. B. Não devemos fazer longas preces, pois não é pela multiplicidade das palavras que seremos atendidos. C. A prece deve partir de um coração puro, ou seja, antes de orar, devemos perdoar se tivermos qualquer coisa contra alguém. E D. Devemos orar com humildade e não com orgulho. A prece não pode ser agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Conclusão. Orar bem não é orar muito, é saber posicionar-se de forma que a prece chegue até o Pai e dele se possa receber permanentemente as dádivas. Para isso é necessário que ao orarmos estejamos com o coração livre de qualquer mágoa ou rancor contra o próximo e que nos coloquemos humildes e submissos perante Deus. Encerramos aqui uma parte do capítulo 27. Pedi e obtereis. Agradecemos ao Mestre Jesus todo o amparo e proteção. Seja nosso guia, Senhor, hoje e sempre. Auxilie-nos a sermos tão bons como o Evangelho nos ensina, a sermos mais amáveis, pacientes e resignados perante as provações que precisamos viver. Que Jesus nos abençoe sempre.